Vamos lá, pessoal. Então, dando sequência aos nossos vídeos, agora vamos falar sobre o ciclo PDCA. Vamos lá para o nosso compartilhamento de tela, para ficar bacana. Então, tá aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Não, aqui. Tópico 4.2, ciclo PDCA. É uma das ferramentas de melhoria, que a gente já lemos lá em cima. E aqui tem bastante informações importantes sobre esse método de 4 passos aí, fundamental para a melhoria da, das empresas. Então vamos lá. Tópico 4.2, ciclo PDCA. É um método de gestão interativo de 4 passos. Então isso aqui já começa bombando aqui. É um método de gestão interativo de 4 passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos. Então, utilizado para controle e melhoria contínua de processos. Então, vamos lá para o nosso realce, botão verde. É um método de gestão interativo de 4 passos, utilizado para controle e melhoria contínua de processos. Então, melhoria contínua. É uma ferramenta baseada na repetição aplicada sucessivamente nos processos. É uma ferramenta baseada na repetição aplicada sucessivamente nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas que contribuirão para atingir os objetivos estratégicos. Então, é outra definição importante. Eu vou botar uma essa de outra cor. Aqui. É uma ferramenta baseada na repetição aplicada sucessivamente nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas que contribuirão para atingir os objetivos estratégicos. Esta metodologia pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade. Então, esta metodologia pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade. Certo? Então, vamos sublinhar essa parte aqui. Pode ser utilizado em qualquer ramo de atividade. É importante você saber disso. Para galgar um nível de gestão cada vez melhor. Seu principal objetivo é... Então, vamos lá. Seu principal objetivo é tornar a gestão de uma empresa mais ágil, clara e objetiva. A sigla PDCA é um acrônimo vindo do inglês. Então, P quer dizer plan, de planejar. D, de do, que é desenvolver e executar. O C vem de check, quer dizer verificar. E o A de act, quer dizer agir, ajustar. É importante memorizar isso também, pessoal. Tá? Tem que saber o que o P, o que o do, o D, né, quer dizer. Então, P, planejar, D, desenvolver, executar, C, check, verificar, checar, né, checar. O A, act, que é de agir, né, de ação, e ajustar. Então, as 4 etapas que compõem o método de gestão PDCA estão descritas de forma sinóptica na figura 7, que é essa aqui. Então, tá bem minúsculo aqui, mas cada um buscar na internet essa imagem aqui vai encontrar uma imagem que esteja mais legível. Então, o que é importante daqui para cá, pessoal? Isso aqui é importante você memorizar. Tem que memorizar. É importante a gente saber que é um método de 4 passos, tá?
que é utilizado por quê? Para melhoria contínua. Tá bom, pessoal? É uma melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas, para garantir o alcance das metas que contribuirão para atingir os objetivos estratégicos. Aí vem, os passos do PDCA são, aqui vem mais explícita, né, a explicação. Então, planejar, é o planejar. É uma etapa, tá, de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Então, é a etapa de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Então, realçar é a etapa de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Essa especificação deve ser íntegra e precisa, sendo também parte da melhoria desejada. Coloque no papel os procedimentos que inicialmente julgue necessários para atingir determinados objetivos. Então, o primeiro passo, que é o planejar, é o primeiro passo. É a etapa de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Depois vem o do, que é desenvolver ou executar. Então, aqui vem a definição. Esta é a fase de implementação do que foi planejado, a execução dos processos propriamente ditos. Esta é a fase de implementação do que foi planejado, a execução dos processos propriamente ditos. Nesta etapa, ou fase, tanto faz a palavra ser fase ou etapa. Então, nesta etapa do ciclo, desenvolver, executar, coletam-se os dados para o mapeamento e análise dos próximos passos. Vamos lá. Nesta etapa, coletam-se os dados para o mapeamento e análise dos próximos passos. Alguns autores a definem como a etapa executiva da metodologia PDCA. Então, essa fase ou etapa, alguns autores a definem como a etapa executiva da metodologia do PDCA. Então, essa aqui a gente não esqueceu. Esta é a fase de implementação do que foi planejado, a execução dos processos propriamente ditos. Nessa etapa ou fase, coletam-se os dados para o mapeamento e análise dos próximos passos. Alguns autores a definem como etapa executiva da metodologia do PDCA. É importante frisar que, antes de partir para esta fase, é importante frisar que, antes de partir para esta fase, antes de partir para a fase de executar, é necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos e tudo saia conforme o planejamento realizado na etapa anterior. Certo? Então, é importante frisar que antes de partir para esta fase, desenvolver e executar, é necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos e tudo saia conforme o planejamento realizado na etapa anterior. Então, o que nos deixa, né, o que nos faz pensar aqui? Que o treinamento dos colaboradores envolvidos no processo, ele acontece antes dessa fase, né? Então, antes de partir para esta fase, é necessário treinar. Então, é aqui no planejar,
e você tem que treinar os colaboradores. Tranquilo? Então, é necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos e tudo saia conforme o planejamento realizado na etapa anterior. Bem confuso, né, essas apostilas. Enfim. Então, o planejamento deve ser executado corretamente, pois, caso contrário, os resultados não serão precisos. Então, vamos realçar aqui. É necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos, que tudo saia conforme o planejamento realizado na etapa anterior. Seguindo, travado aqui, você ainda está bom, está destravando aqui. A gente está lendo, travando. Então, vamos lá. Checar e verificar. Checar, verificar. Vou tudo aqui. Não nada, começou a travar tudo aqui. Vamos lá. Inclusive a minha imagem está travando. Não sei se vai aparecer travando aí para vocês. Mas vamos lá, checar e verificar. É o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior. Então, é o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior. Agora Deus e caminho. Ficou tudo escuro ali. Está travando, não sei o que está acontecendo. É o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados, aqueles estabelecidos em objetivos no passo planejar. Então, vou ler mais uma vez. Tá? É o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados, aqueles estabelecidos em objetivos do passo planejar, para determinar as diferenças. Então, lá no planejar, você tinha os objetivos, aí você anotou os objetivos. Quando chegar aqui no checar, verificar, aí esse é o momento de você estudar o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados, aqueles estabelecidos em objetivo no passo atual, para determinar a diferença. Deve-se procurar também desvios na aplicação do plano, porque muitas vezes a diferença entre o que foi planejado e o que foi executado não é o resultado apenas de um processo equivocado. Pode acontecer de não ter havido uma execução adequada. Desse modo, quanto mais você puder identificar a origem das diferenças, mais estará apto a partir para o próximo passo. O que é importante aqui? Você saber que o checar e verificar é o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados. É onde você tem que comparar o resultado, compará-lo em relação aos resultados esperados. Então, você vai estudar o resultado coletado e comparar os resultados esperados. Aqui as outras definições daqui para baixo não, não tem caído, né, nas provas. Agora, saber essa definição aqui, essa pequena aqui, é o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior. É onde no checar, verificar. Então, vamos pensar aqui. Beleza. Seguindo.
Após ter planejado e executado, após ter planejado e executado, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades. Então, após ter planejado e executado, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados com o processo de contação do coração do dentro. Vamos lá. Então, este é o coração do processo. Então, o próximo passo é o ACT, que é ajustar e agir. É a hora de analisar as diferenças entre os resultados obtidos e os planejados, a fim de determinar as causas de tais diferenças e então aplicar ações corretivas. Isso é importante. Nesta fase, o gestor vai decidir onde devem ser realizadas as mudanças necessárias que podem melhorar o processo. Então, nesta fase é onde o gestor vai decidir onde devem ser realizadas as mudanças necessárias que podem melhorar o processo. Já fase para melhorar o processo. Quando uma passagem pelo ciclo PDCA não apresentar necessidade de melhora no processo, o método pelo qual o PDCA é aplicado pode ser refinado com maiores detalhes na interação seguinte do ciclo. Ou a atenção deve ser colocada de uma forma diferente em alguma fase do processo. Nesta etapa, é preciso tomar as providências estipuladas nas avaliações e relatórios sobre os processos. Isso aqui, nesta etapa, é preciso tomar as providências estipuladas nas avaliações e relatórios do processo. Isso aqui é bem mais longo, né? Ele já está acabando. Esse aqui é o último. Esse aqui é a última. Termina aqui, tá vendo? Página 49. Estamos finalizando aqui. Aí dá um exemplo, né? Vejamos um exemplo prático. Um atleta de saltos ornamentais decide tentar executar um novo salto. Ele já conhece um determinado procedimento, mas quer realizar uma pirueta a mais, o que vai lhe garantir mais pontos em determinada competição. Sua maior dificuldade é a entrada na água, que deve ter a menor quantidade de água espalhada possível. O atleta então planeja um movimento considerado ideal para iniciar a rotação do corpo. É a fase do planejamento. Sobe no trampolim, prepara-se e executa o salto como planejado. É a fase do, que é verificada. Ao sair da água, vai ao encontro de seu técnico, que filmou a manobra. O atleta, então, verifica que iniciou o processo de rotação tarde demais, o que resultou em muita água espalhada. Fase do cheque agora. Ele parte para o novo salto, procurando agir com um pouco mais de antecedência. A fase do ACT. O ciclo PDCA pode ser utilizado em qualquer ramo de atividade, para processos, produtos ou serviços. Sabe quando um time considerado grande não está bem no campeonato? Um técnico estipula metas com os jogadores que têm à sua disposição, mas nem sempre se sai bem após o jogo. Um bom técnico verifica as falhas e posteriormente as corrige. Para isso, o que ele faz? Ele
traça os objetivos bem definidos, executa fielmente o que foi planejado, meça as diferenças entre o planejado e o executado e procura eliminar as diferenças ou modificar a execução. Praticamente os 4 passos ali da PDCA. Então aqui a gente finalizou o ciclo PDCA. É claro que você tem que dar essa leitura mais a miúde do ciclo. Isso aqui tem que memorizar, não adianta. E principalmente as definições principais aqui de cada um. Tá? Tranquilo? Então aqui a gente vai interromper o nosso compartilhamento. Digitar uma benção. Pode ser que apareça para vocês que esteja travando. A gente vai ver aqui se dá para postar o vídeo. Tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tenham todos uma boa noite.